Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos continuar então a nossa sequência aqui de estudos dentro de captação, armazenamento e tratamento de água. Vamos retomar aqui do ponto em que nós estávamos discutindo, além da sedimentação, que é uma operação extremamente importante no tratamento de água, discutindo aí as questões de entrada e saída nesse sedimentador, que não podem ser feitas de qualquer forma. Então é onde estávamos aí no módulo 6, tá certo? Então, só para recapitular, aqui a gente tem essas estruturas de coleta de água decantada, A água está vindo do lado aqui onde estão essas árvores, nessa direção. A água clarificada está aqui em cima e o lodo basicamente se concentra abaixo. Para a entrada aqui adequada de água floculada, você tem cortinas distribuidoras que, dependendo do seu tanque retangular, são cortinas planas ou cortinas cilíndricas se você tiver então um tanque cilíndrico, Nós vimos que há uma preocupação pelo seguinte, Então nesse decantador aqui você tem canaletas, aqui você tem o lodo acumulado. Eu preciso ter uma turbulência, condições hidrodinâmicas suficientes para ter uma boa homogeneização deste fluxo, que seja adequada para evitar curtos-circuitos e zonas mortas, mas ao mesmo tempo eu não posso ter um arraste de partículas, A partir do momento que eu ultrapasso um certo limiar de turbulência, o que eu posso ter basicamente é justamente este arraste. Então as condições hidrodinâmicas de entrada são importantes no dispositivo de entrada, certo? Uma maneira de eu analisar o gradiente máximo para a entrada, do ponto de vista da estabilidade dos flocos, como vamos lembrar, é o número de Sussex-Sindelar, dado pela multiplicação do gradiente de velocidade vezes número de Reynolds elevado a menos 0,5. Vamos lembrar aí, então seria uma terceira preocupação. Além do arraste, eu também não quero ter um rompimento dos flocos. Então eu preciso de condições hidrodinâmicas que me garantam boa homogeneização, ao mesmo tempo sem arrastar flocos ou desagregá-los. O número é o mesmo que a gente usou para falar de floculação, porque o problema é o mesmo. Do mesmo jeito que uma hidrodinâmica muito turbulenta, desnecessariamente turbulenta, desagregava flocos na floculação, o que está acontecendo aqui é a mesma coisa. Lembrar que a água está saindo dos floculadores para chegar nos sedimentadores, Vimos a seguir um exemplo de múltiplo, quando você divide então a entrada da água aqui em furos. Vimos aí uma distribuição, por exemplo, da carga estática, no múltiplo distribuidor. Velocidade vai diminuindo conforme você vai tendo os últimos orifícios mais longes aí do ponto de entrada nessa estrutura, e ao mesmo tempo, se fossem os coletores, o que se observa é o gradiente contrário, Tipos de canaleta, você pode ter as planas, mas também você pode ter essas estruturas recortadas. Aqui uma figura de um decantador, um sedimentador que sofreu uma parada para limpeza. Então você está vendo aqui as canaletas de coleta de água clarificada. Mais um exemplo da ETA Alto Tietê. Nós vimos que é uma relação entre já que estamos falando de condição hidrodinâmica, turbulência, ela implica perda de carga, Há uma relação aí. Agora a gente estava olhando a chegada, vamos olhar a saída. Para os coletores de água decantada, há uma relação entre a perda de carga, por exemplo, e a vazão, nesses coletores. Se você tiver, por exemplo, uma descarga aí por tubos coletores aí submergidos 30 centímetros abaixo da superfície, Essa estrutura é muito mais simples de se construir, porém, eventualmente você pode ter o problema de estar carregando junto a alguns detritos. Já tubos perfurados, a chance disso acontecer é menor, Como esses tubos aqui, nós estamos vendo aqui na figura 10.36, Tratamos aqui dessa aplicação também em sala, Falar um pouquinho agora de clarificador em manto de lodos. A gente já discutiu um pouquinho isso em floculação,
porque basicamente essas estruturas podem reunir as duas operações unitárias de floculação e decantação em um único equipamento, né? Quando você tem então um manto de lodos, a descarga da água a ser tratada geralmente é mais próximo do fundo cônico ou piramidal, de forma a produzir aí uma turbulência adequada para eu ter um espalhamento, né, uma mistura adequada dessa água que está entrando, a qual gradualmente vai passando pelo manto de lodos, que funciona aí como se fosse um filtro, né, invertido, né? Então, não invertido, né? No filtro lá convencional geralmente é de cima para baixo, aqui é de baixo para cima, tá? Então, neste sentido, continua havendo a sedimentação, a água clarificada vai subindo ao longo desta estrutura. Esse manto de lodos vai ficando cada vez mais rico em partículas que vão aumentando de tamanho, aumentando de quantidade, então uma tendência de expansão, né? Por isso a gente tem essa purga de lodos, né? A partir de um certo momento você tem uma purga, também que pode ter um tanque armazenador aqui, essa purga pode ser o tempo inteiro ou pode ser intermitente. Enche o tanque e vou purgando, né? Eu vou me livrando deste lodo aí de tempos em tempos, tá? Aqui também há um sistema de coleta, percebam que para a água clarificada, né, você tem uma água que vai entrando aqui ao longo desses tubos e vai já para os filtros, que seriam aí a próxima operação unitária, tá certo? Pode-se haver uma ideia intuitiva no primeiro momento de, bom, se eu tiver maiores vazões, vou aumentar o clarificador, o tamanho dele, está tudo certo. Mas para você atingir um regime permanente, né, um regime estacionário desse manto, estabilizá-lo, pode demorar dias. Ele é de difícil estabilização e controle, de forma que, em geral, grandes unidades são menos eficientes que as menores, tá? Então, basicamente, pessoal, o que a gente observa aqui, por exemplo, comparando, né, ao que está acontecendo aí numa decantação em mantos de lodos, né, comparando aí o que a gente teria aí por Stokes, né, versus uma suspensão, tá certo? Aqui você então tem um gráfico de profundidade, né, ou seja, a posição de uma partícula da interface da água clarificada aí com o tempo, tá certo? Então você vai tendo aí ao longo do tempo a profundidade aí dessas partículas vai diminuindo, né? Elas vão tendendo ao fundo do tanque, tá? E o que vai acontecer basicamente, né? Aqui você tem duas curvas, uma para partícula, outra para suspensão concentrada. A gente percebe que toda a modelagem utilizando partícula, ou seja, Stokes, quando as partículas não interferem entre si, as profundidades atingidas seriam maiores, tá? Ao mesmo tempo, quando você tem uma suspensão concentrada, há uma interferência do movimento de umas nas outras. Por exemplo, as que estão muito concentradas, as que estão decantando primeiro, vão provocar um retrofluxo de água e vão atrasar as partículas aí subsequentes, tá certo? E de forma que o que você observa aqui, a partir principalmente do ponto C, seria o seguinte, né? No ponto C você vê que essa mudança de profundidade ao longo do tempo começa a ficar mais estável, linear. O que acontece nesses trechos lineares é o início da compactação do lodo. Já cheguei onde tem mais partículas, só que aí eu vou conseguindo diminuir a profundidade, eu já estou no manto lá embaixo, né? Mas aí eu vou conseguindo diminuir a profundidade porque esse lodo vai se compactando, tá? Mas percebam que as profundidades alcançadas no mesmo tempo, sempre uma partícula, né, como previsto pela lei de Stokes, atinge uma maior profundidade do que se a suspensão tivesse concentrada, né? Então aqui a gente tem algumas observações, né? Então aqui, ó, essa região BC, essa grande mudança, né, no comportamento da curva é a desaceleração devido à camada com grande número de partículas assentando próximo ao fundo. É aquilo que a gente comentou aí, as que assentam primeiro promovem uma espécie de retrofluxo de água que retarda as seguintes, né? Então aqui, por exemplo, aglomeração de flocos na forma partículas cada vez maiores com o aumento da profundidade.
a lei de Stokes não é válida, né, em geral. A lei de Stokes é uma boa referência para as análises, mas ela simplifica muito o que está acontecendo, né? O deslocamento da água em sentido contrário provoca uma redução aparente na velocidade de sedimentação das partículas, tá? E quanto maior a concentração desses flocos, maior é o efeito de retardo, né? Então, quanto maior a concentração, você vai tendo curvas cada vez mais superiores aqui em relação à referência, que é a lei de Stokes para partículas, né? Lembra do tipo de sedimentação A, que é o tipo aí de sedimentação não interferida. Então, pessoal, basicamente, quando você tem um sedimentador, agora não estamos pensando mais em manto de lodos, tá? A gente está pensando no sedimentador convencional, água entrando, saindo pelas canaletas, decantando. A gente pode identificar 3 zonas: uma zona de água clarificada, uma zona intermediária e uma zona aqui de compressão, que é aquela zona que ao longo do tempo, né, vai sendo comprimida aí pelas partículas que estão chegando, né? Ou seja, essas regiões aqui, CD, desses 2 gráficos, tá? Aqui a gente tem um gráfico, então, de velocidade de sedimentação em relação à concentração do manto, agora já olhando também, né, de fato, o manto de lodos, tá? O que observa-se é o seguinte, de certa forma, até um tanto intuitivo, né? Quanto maior a concentração do manto, tá? Muito embora você consiga interceptar provavelmente mais flocos, o que vai acontecer é que a velocidade de sedimentação também cai, porque, se você for pensar, são cada vez mais obstáculos que você deve vencer até que uma partícula, né, chegue onde ela precisa, né? Então, esse gráfico é geral, né? Mas no manto de lodos a gente sabe que a água está subindo, a partícula está descendo. Quanto maior a concentração do manto, mais obstáculos até chegar ao lodo propriamente dito. Então a velocidade tende a cair. Ainda falando então em clarificação, né, com manto de lodos, tá? Aqui a gente tem um gráfico de turbidez, né, concentração, né, da turbidez aqui, e taxa de escoamento superficial, tá? Então seria, na verdade, a turbidez remanescente, né, ou decantada aí, e a concentração de um manto de lodos, tá? Então o que a gente vai observar basicamente que a turbidez decantada, né, que é a turbidez lá no lodo, tende a aumentar com o aumento da taxa de escoamento superficial. Essa taxa de escoamento superficial é aquilo que muitas vezes também a gente trata em metros cúbicos por metro quadrado por hora, né? Então essa taxa aumenta, essa turbidez aumenta, ao mesmo tempo em que aqui a gente tem um valor de concentração de um manto de lodos, ela vai diminuindo com o aumento da taxa superficial. Essa diminuição da concentração do manto de lodos com o aumento da taxa superficial tem a ver aí também com o seguinte, né? Você tem processos mais rápidos, cada vez mais rápidos, de forma que a concentração do manto acaba diminuindo, porque em processos mais lentos você permite com que mais partículas aqui se concentrem nessa região aqui do manto de lodos, tá? Ao mesmo tempo em que a turbidez tende a aumentar, a turbidez decantada, né? Com um aumento aí da taxa de escoamento superficial, tá? Aqui temos uma observação: a turbidez é mantida a valores baixos até a taxa de aproximadamente 2,5 vezes ou 3, né, metros por hora, quando se eleva bruscamente a concentração, quando se eleva bruscamente daqui para cá, enquanto a concentração do manto decresce em torno aqui de 15 graus, tá? A partir desse ponto o manto torna-se instável até não haver mais nenhuma retenção de sólidos, tá? Então
Se você começa a forçar a barra demais, né, vamos juntar as duas coisas, né? Se você começa a forçar a barra demais, o que vai acontecer é o seguinte: a turbidez decantada, né, a turbidez que pode acompanhar a água clarificada começa a aumentar, o que não é bom. Você vai sobrecarregar os filtros, ao mesmo tempo que a concentração do manto de lodos diminui, tem uma hora que ele não consegue segurar mais nada, né? Basicamente aqui você torna o manto instável, porque o que está acontecendo? Se você tem uma taxa de escoamento superficial cada vez mais alta, isso implica que essa entrada de água é cada vez maior. Isso vai expandindo esse lodo, diminuindo a concentração desse lodo, você o desestabiliza. Vamos lembrar que isso é de diferente, isso é de difícil controle. E se você tem um manto instável, a turbidez da água decantada, né, a água que vai atingindo os pontos mais superiores do filtro, começa a aumentar, porque você não tem um manto eficiente, né? Então a moral da história é: se eu forçar a barra na taxa de escoamento superficial, lembrar que para o sedimentador retangular era justamente a velocidade associada à área da base do decantador, certo? A velocidade horizontal está relacionado à largura vezes altura. Essa taxa de escoamento está associada à largura vezes comprimento. Lembre-se do módulo passado. Então, se eu começar a forçar a barra, porque quanto maior a taxa de escoamento superficial, mais água tratada, né? O que eu vou tendo também, na verdade, então, é um aumento da turbidez nessa água clarificada e uma diminuição da concentração do manto, uma desestabilização deste manto, tá? É o que esse gráfico acaba mostrando. Então, em geral, o nosso limiar está entre 2,5 a 3 metros por hora para este parâmetro de taxa de escoamento superficial, tá? Tá, mas se o manto é de difícil controle, né, o que determina as suas características, como altura, por exemplo, né? O que vai determinar basicamente são as características do floco, no que diz respeito ao tamanho e densidade desses flocos e a velocidade de ascensão da água. Então perceba, aqui a gente tem um manto que vai ser uma combinação de coisas que aconteceram antes, porque tamanho e densidade do floco está associado ao tipo de turbidez que a água tinha, ao tipo de suspensão coloidal, ao tipo de coagulante também, e a floculação. E a velocidade ascensional está ligada aí aos parâmetros do clarificador de manto de lodos, né? Como a gente viu aqui, o manto responde a esse aumento, né, de taxa de escoamento superficial, que está associada a essa velocidade de ascensão. Vamos lembrar que é ascensional, porque você tem uma água aqui que está saindo por esse tubo e subindo ao longo do clarificador por manto de lodos, tá? Por isso o processo de clarificação em manto de lodos é mais indicado para águas que não sofrem variações súbitas de qualidade. Se você começar a ter muita variação nas condições de entrada dessa água, lembre-se sempre do seguinte: isso é de difícil controle, de difícil estabilização. Atingir regime permanente para um manto de lodos pode demorar dias, então ele vai ser mais sensível às condições de entrada da água, tá? A pior situação possível que você pode ter que enfrentar é ficar parando e reiniciando a operação com frequência, tá? Lembre-se do conceito de regime transiente, que vem desde termo, que agora a gente está tratando em cálculo de processos. Regime transiente significa que o equipamento não está operando nas condições para a qual você o dimensionou. Isso significa que ele está operando aquém do que pode. E paradas implicam também limpezas, você está perdendo tempo, né? Então você tem que ter muito controle. Você vai usar o clarificador, então você tem que ter um autocontrole da água que entra nele, tá? Quais são os critérios de dimensionamento para um clarificador, então, de manto de lodos, tá? Pela alta complexidade, há muitas heurísticas, há muitas recomendações, né, que são baseados em sistemas que deram certo. Então, possui um grande caráter empírico, tá? A taxa de escoamento superficial, que estava lá no outro gráfico, depende da velocidade de sedimentação dos flocos, que é afetada por seu tamanho e densidade, né? Então, basicamente, dois casos, baixa e alta turbidez, tá? Para baixa turbidez, ele somente será eficiente a taxas de escoamento superficial muito baixas, para você ter aí um tempo de residência adequado e uma estabilidade adequada do manto, tá?
Águas com alta turbidez já fica mais fácil, a probabilidade de interceptação é maior. Então, águas turvas, você pode usar um valor maior de Q sobre A, sendo que a vazão volumétrica e a área de seção transversal da região de manto, né? Só para a gente ter uma noção, tabela 10.2 resume aí normas russas para mantos de lodo. Então aqui você tem a classificação da água bruta em 4 regiões de sólidos suspensos, né, em miligramas por litro. A taxa de escoamento superficial que geralmente você encontra para cada uma. A concentração adequada para o manto de lodos. E a altura do manto, que geralmente está em torno de 2 metros, não muda muito, né? É um valor meio que padrão, tá? Então, dependendo da sua qualidade de água bruta, você pode escolher aí, por exemplo, uma taxa de escoamento superficial, começar um dimensionamento, sei lá, com 3, 3.1, por exemplo, tá? Mais algumas características, né? Então, coagulantes férricos, tá? Eles permitem uma certa melhora na taxa aí de escoamento superficial, em torno de 20 a 30% em relação ao sulfato de alumínio. Além disso, se você adicionar um coadjuvante de coagulação como um polieeletrólito, um polímero, né, as taxas podem ser aumentadas até 50%. Né? Por que eu estou interessado em que raios, por que esse interesse em aumentar a taxa de escoamento superficial? Significa que a unidade pode tratar mais, só que você não pode forçar a barra, né? Se você força a barra, você perde o controle de turbidez e da concentração desse manto de lodos, tá? Unidades de fundo cônico ou piramidal devem ser dimensionadas para taxas menores, de 1 metro por hora a 1,5 metros por hora, em razão das características desfavoráveis à uniformidade do fluxo no trecho divergente, que provocam curtos-circuitos e instabilidades. Ou seja, aqui ó, você tem um fundo cônico, tá? Ou piramidal, como preferir. O fluxo de água, o que vai acontecer basicamente com ele? Percebam que aqui você tem uma zona que poderia funcionar como zona morta. Você poderia ter uma quantidade de água que já vem direto para cá, por exemplo, né? Ou você cria curtos-circuitamentos, por exemplo, é muito mais fácil ele escoar para cá, e aqui nessa região próxima ao tubo ele escoa pouco, em virtude da distância entre esses bocais, o tipo de dispersor de água, e porque esse movimento é mais complexo do que se eu tivesse um tubão reto, né? Ele tem que sair e ele tem uma componente na velocidade que está em X e uma componente em Y. Se eu tivesse um tubão reto, o escoamento é melhor, mas traria problemas, né? Eu não teria um escoamento de lodos como você tem aqui, por exemplo, né? O fundo piramidal facilita você remover basicamente este lodo por gravidade. Com a introdução de placas paralelas, assim como a gente tinha no sedimentador retangular, relembre a discussão de tubos e placas paralelas, né? Você consegue aumentar mais um pouquinho essa taxa, tá? Os clarificadores basicamente podem ser do tipo de suspensão hidráulica, utilizando a própria energia do fluido, ou suspensão mecânica, tá? A suspensão hidráulica no manto significa um clarificador cujo manto é mantido em sua estabilidade justamente pelo movimento ascensional da água. Então é a própria hidrodinâmica que sustenta o negócio, tá? Em contrapartida, quando você tem uma suspensão mecânica dos lodos, né, então precisa de unidades muito grandes, né? É melhor fazer, por exemplo, um fundo plano. Você tem aqui um misturador e você tem aqui uma entrada de água bruta que vai saindo aqui pelos lados, e ao mesmo tempo você tem um misturador aqui que vai mantendo estes lodos. A saída de água decantada nessa estrutura não é por canaletas, porém por tubos perfurados, tá? E aqui você tem um motor, né, da estrutura girante. Este tanque tende a ser maior do que aqueles de fundo cônico, então a suspensão hidráulica não seria muito eficiente. É mais eficiente usar suspensão mecânica e um fundo plano para tratar vazões maiores, por exemplo, tá? Aqui não tem muito segredo, né? Um misturador do tipo turbina, assim como a gente tinha na coagulação e na floculação. A decantação vai ocorrer nesse anel periférico, ou seja, a decantação ocorre, se você olhasse de cima, se observar um anel em torno dessa estrutura central, né? Então a decantação tende a ocorrer aí ao longo dessa região em torno do anel, se você olhasse por cima, ou seja,
Essa região aqui, nessa região aqui, certo? Água clarificada é coletada aqui nesses tubos e sólidos sedimentam aí, parte recircula, né, dos sólidos, tá? Isso é esperado, né? Você tem uma recirculação de sólidos para manter o lodo. Lembrar que tem uma purga de lodo e eventualmente você vai alimentando um pouco este manto também. Tem tubulações para isso, para manter o lodo. O manto de lodos é como se fosse um grande filtro dentro dessa estrutura, né? Um outro tipo aqui de suspensão mecânica que se tem é patenteado, né, um accelerator, né? Basicamente onde você tem aqui, ou você tem um rotor, tá? Você tem uma zona ainda de mistura, tá certo? Uma zona primária, né, e zona de reação. Aqui você tem uma zona secundária, basicamente, tá? Então tem uma primeira mistura aqui, há alguma decantação, né? Basicamente essa água sobe, a parte de água clarificada, né, vem sendo coletada basicamente aqui por cima, tá? E você também tem um concentrador aqui que vai pegando parte deste manto, tá? O que muda é basicamente que você tem as duas zonas aqui neste tubo para melhorar a hidrodinâmica, não criar zonas mortas, tá? Mas os princípios gerais são os mesmos, né? Então a zona de floculação é dividida em zona primária de mistura no centro e fundo do tanque, onde a água recém-coagulada mistura. Então aqui eu estou principalmente gerando flocos, né? Da zona de floculação superior secundária, a água floculada passa para a zona de decantação. A água decantada é recolhida na superfície por canaletas e daí segue para os filtros, tá certo? Então a zona de decantação está principalmente, né, aqui nessa zona secundária. Então você tem aqui a ETA São Vicente, onde você tem esses clarificadores do tipo accelerator. Aqui é uma visão por cima aqui dessas estruturas, tá certo? Você tem outros tipos de suspensão mecânica, como o pulsator. A gente já viu um exemplo onde ele aparecia, né? O que é esse exemplo do pulsator? Você tem um manto de lodos, só que eu não vou carregar o tempo inteiro. Eu tenho uma câmara central onde eu efetuo um vácuo, então puxo água. Atinge um certo nível, rompo o vácuo, isso desce, expande o manto de lodos e essa água clarificada sobe para ser coletada e tem sedimentação aqui. Parou, o manto regride um pouco. Enquanto eu estou pegando mais água, vai subindo, estou criando vácuo, crio vácuo, vou até um certo nível, paro, dou uma alta descarga, manto se expande, coleto água clarificada, depois ele se contrai, e esse processo vai se repetindo. Esse pulsator é justamente desses pulsos de água, esses pulsos do manto que vão ocorrendo aí, né? Mais um exemplo aí de estrutura, tá? Tá legal, a gente falou então de sedimentador, dispositivos de entrada e saída. Como que eu coleto agora o lodo que se formou, né? De que forma isso pode ser feito, tá? Então, dependendo da natureza físico-química da água bruta, da eficiência hidráulica das unidades de processo, do tipo de dose do coagulador, de 60% a 95% do lodo gerado é acumulado nos tanques de decantação. O resto nos filtros, e tem que ser assim, senão você sobrecarrega os filtros. Então a gente está falando da maior parte da turbidez da água. Isso precisa ter um fim adequado também, né? Até pensando que isso é um efluente, isso também pode trazer um impacto. Então você tem remoção contínua para instalações de grande capacidade, algumas menores podem ser feitas limpeza manual, né? E as unidades de remoção contínua apresentam as menores concentrações, tá? Para esse lodo. Aquelas que você espera acumular para eliminar manualmente tende a uma concentração maior, geralmente, tá? Então, algumas características de lodo de sulfato de alumínio: é um fluido não newtoniano, então o comportamento dele, lembra de fluido newtoniano? Tal é igual a μ du dy. Ele não segue esse comportamento simples. E ele é algo gelatinoso, tá? A fração de sólidos, né? Hidróxido de alumínio, você tem partículas inorgânicas, colóides, bactérias, micro-organismos, resíduos orgânicos, você tem de tudo, né? Resumindo, seria isso. Conteúdo de sólidos totais de 0,1 a 4% de sólidos.
Então percebam, por mais que ele concentre os sólidos não formam a maior parte continua sendo água, né? Então só para vocês terem uma ideia assim, de características típicas de lodos de sulfato de alumínio, então de 0,1 a 4% de sólidos totais, tá? 15 a 40% então de aluminatos, né? 35 a 70% aqui de inorgânicos, esses aluminatos ligados à água no caso, né? 15 a 25% de matéria orgânica, um pH entre levemente ácido e levemente básico, DBO, né, e DQO entre 30.300 e 35.000, demanda biológica, bioquímica, né, e demanda química de oxigênio, tá? Eles sedimentam com relativa facilidade, porém o problema é a sua compactibilidade, que é baixa, porque se eu aumento a compactibilidade, o que vai acontecer é aumentar a concentração de lodos. Então, vamos voltar naquele gráfico. Quanto maior a capacidade de compactar aqui nessa região CD, e mais eu vou conseguir expelir água e mais eu vou concentrar em sólidos o meu lodo, né? Certo? Alguns exemplos também, pessoal, aí depois fica para leitura, parâmetros físico-químicos para o lodo das ETAs de São Carlos, Araraquara e Rio Claro, né? Onde você vai tendo pH, turbidez, sólidos totais, você encontra alumínio, zinco, chumbo, cádmio, níquel. Então percebe, você tem metais pesados, né? Nada de pegar isso, vou jogar aqui no terreno aqui de trás, né? Isso é impensável, né? Você está transferindo o problema, né? Da água para o solo, tá? Então aqui ficam para comparação, né? Dessas coisas aí. Por exemplo, a de Araraquara quase não tem chumbo, a de São Carlos já tem 1,60%, tá? Os dispositivos para remoção de lodo, então manual, funcionam para pequenas instalações, tá? Geralmente quando você tem que ter uma altura extra de 1 a 1,2 metros, né? Para suportar esse lodo em relação ao que precisaria de fato para a água, tá? E 1 ou 2 vezes por ano você vai fazer a descarga, tá? A remoção mecânica é indicada para águas altas quantidades. Os removedores diferenciam-se pela forma com que eles atuam. Se você tiver um tanque circular, ele é giratório. Se você tiver um retangular, geralmente pontes rolantes ou correntes submersas aí, por exemplo, tá? Então, um giratório para tanques, né, cilíndricos, correntes submersas, por exemplo, para o sedimentador retangular. Então, eu estou acelerando aqui para mostrar o movimento, mas esse movimento é bem lento, tá? Ele vai indo aqui, remove o lodo para cá, né, que depois tem um conjunto de pombas que vão levá-los aí para um lugar adequado. Isso vai girando, girando, isso ocorre continuamente, tá? Mais um exemplo de circular aqui da Sigma Tratamento de Águas. Então essa estrutura fica girando aqui no fundo do tanque. Quando a gente visita as estações, geralmente a gente não vê, né, porque a turbidez da água acaba não permitindo, tá? Geralmente, né, que eu me lembro, eu nunca consegui ver. Outro tipo de remoção mecânica, aqui você tem um removedor submerso, tá? Basicamente ele fica indo para essa direção, né? Depois volta por um tempo, essa direção, volta, tá? Por exemplo. E é isso, pessoal. Deixa eu ver quanto tempo deu de vídeo. Eu ia juntar a filtração neste mesmo vídeo, mas acho que vai ficar muito longo, tá? Então eu vou dividir em dois. Então fica esse vídeo aí para essa parte 2 de sedimentação. No próximo vídeo, a próxima aula, vamos ver ainda, a gente discute a filtração, tá bom? Lembrando que lá no portal já tem os módulos de filtração e flotação a ar dissolvido. Então é isso, gente. Bons estudos para vocês e até o próximo. Tchau, tchau.